E a gente começa esse nosso terceiro encontro, cujo tema é o centro da Bíblia é a vida. E a gente pede licença à Mãe Natureza, ao Deus Pai, ao Deus Mãe, ou a Deus Mãe, que nos ajude, nos dê permissão para que possamos divulgar a sua palavra e que possamos cumprir com seus mandamentos, que é levar o Evangelho, levar a boa nova a todos. Sendo assim, a gente passa para o pastor Quino. Boa noite, é uma imensa alegria nós nos reunirmos mais uma vez ao redor deste tema tão importante que é a leitura bíblica feita de maneira consciente, comprometida e, sobretudo, de maneira sensível em relação à vida e às interpelações, ao chamado que nós ouvimos sendo sussurrado em nossos corações pelo mistério profundo de amor que nós chamamos Deus. Eu sempre gosto de dizer que é uma experiência muito bonita nos encontrarmos. E o nome da escola, Vidas Desabrochando no Semiárido, é muito dizente, porque aí a imagem daquilo que desabrocha e que traz vida e que embeleza as nossas vidas, as nossas existências. Portanto, é um nome muito poético e de uma força teológica sem precedentes. Por isso, o próprio nome da escola já é um curso completo, já é um chamado. Isso é fundamental para que o nosso percurso siga a inspiração da escola. Em nosso primeiro encontro, nós vimos a vida de Jesus como chave para ler toda a Bíblia. Em seguida, em nosso segundo encontro, nós conversamos um pouco sobre a segunda chave para ler a Bíblia, que é a constatação de que a Bíblia apresenta projetos conflitantes entre si. Ou seja, a Bíblia não tem uma única palavra sobre os mesmos assuntos. A Bíblia, na verdade, é habitada por projetos. E hoje, a nossa pergunta é, afinal, qual é o assunto da Bíblia? E a nossa proposição é que o tema central da Bíblia é a vida. E nós sabemos que hoje a vida está sendo ameaçada. Não apenas tema de reflexão, mas tema de ação. E em tempos como este, tempo marcado pela normalização da violência que ameaça a vida e o direito à vida, eu penso que numa situação como essa, tratar dessa chave bíblica é fundamentalmente importante. Agora eu gostaria que nós começássemos com uma canção escrita por Tata Alves, que tem como título Prometo. Esta canção foi escrita logo após o fascismo ter subido a rampa do palácio. Fascismo que encontrou a sua expressão mais violenta no Brasil, no governo que está aí. E essa música foi escrita, e eu acho que essa música tem tudo a ver com aquilo que nós queremos conversar e com a Bíblia. Prometo, é o título da canção. Promete pra mim que a gente não vai soltar as mãos, que a gente vai seguir em frente, enfrentando o que for. Promete que o amor será sempre a nossa resposta e a nossa esperança, que a desesperança não vai nunca te acometer.
Promete, pois hoje eu preciso demais de você, que a dor nos fará erguer a cabeça e olhar muito mais adiante, e ser resistência nos tempos do intolerante. Promete só tomar cuidado e se proteger. Promete pra mim que a gente não vai soltar as mãos, que a gente vai seguir em frente enfrentando o que for. Promete que o amor será sempre a nossa resposta e a nossa esperança, que a desesperança não vai nunca te acometer. Promete, pois hoje eu preciso demais de você, que a dor nos fará erguer a cabeça e olhar muito mais adiante, e ser resistência nos tempos do intolerante. Promete só tomar cuidado e se proteger. Promete pra mim que a gente não vai soltar as mãos, que a gente vai partir o pão sempre em partes iguais, que nunca é tarde demais, que o sol logo rebrilhará. Promete que a gente não deixa o ódio emplacar. Promete pra mim que a gente não vai soltar as mãos. E que nós não soltemos as mãos, que nós permaneçamos firmes e lembrar que o tema da Bíblia é a vida, é sobretudo lembrar que o nosso compromisso fundamental é com a vida e com a planificação da vida, a fim de que a vida possa ser vivida conforme o amor, pelo amor e para o amor. Tratando deste tema à luz do texto que lhes enviei e, obviamente, considerando algumas outras questões que nos vão vindo à cabeça e que a realidade vai pedindo que nós lhes demos um tratamento, passemos então a este tema. Bom, o tema da Bíblia é a vida, mas como isso se dá, como é possível percebê-lo e quais são as implicações, as consequências de afirmar que o tema da Bíblia é a vida. Primeiro, nós precisamos lembrar que os livros que compõem a Bíblia nasceram numa época bastante diferente da nossa. Os livros da Bíblia foram sendo formados e agrupados no decurso de 1000 anos. Esses livros, portanto, estão a um tempo muito distante do nosso, pois os últimos livros da Bíblia, e aqui falando do Segundo ou do Novo Testamento, foram escritos no final do século I desta era para o comecinho do século II. Podemos falar, em termos arredondados, no ano 100 depois de Cristo. Ou seja, são livros que estão muito longe de nós quanto ao seu surgimento histórico. A constatação de que a Bíblia provém de uma época muito distante da nossa deve nos fazer lembrar um outro dado. É que cada época tem a sua cultura. E cada cultura tem a sua linguagem.
Vale aqui ressaltar a diferença entre língua e linguagem. A língua de um povo é o seu idioma. Por exemplo, o português é a língua do povo brasileiro. A linguagem, no entanto, está para além da língua. A linguagem abarca todas as formas de comunicação. Pode ser o gesto, pode ser a arte, a dança, tudo que comunica uma mensagem é linguagem. E quando nós falamos de linguagem bíblica, nós não estamos falando apenas do discurso, mas das imagens, dos costumes, do folclore bíblico. Tudo isso é a linguagem daquele povo que está, em parte, refletida na Bíblia. No tempo de hoje, em nossos dias, predomina a linguagem científica. A linguagem científica, dentre outras características, procura explicar a realidade a partir dos fenômenos naturais que movem a realidade e os acontecimentos. Por exemplo, quando nós assistimos aos telejornais, nós percebemos muitas vezes a previsão do tempo sendo explicada em linguagem científica. Basta ligarmos os telejornais para percebermos e sermos informados pela ciência climatológica sobre as razões naturais por que determinado período do ano será marcado por chuvas ou por secas. Vocês que estão aí no semiárido sabem por que motivo no semiárido chove menos que em outras regiões do Brasil, como por exemplo no norte do Brasil, no Cerrado, na minha região, lá no Piauí, onde morei por mais de 20 anos, nós temos, por ano, uma precipitação pluviométrica em torno de 1.200 a 1.400 milímetros. Quer dizer que em cada metro quadrado, por ano, nós podemos notar ali cerca de 1.400 litros de água. E há razões para explicar isso. Há razões que não convém aqui descrever, mas há razões naturais. No entanto, naquele tempo, no tempo em que a Bíblia foi escrita, tudo era explicado em linguagem religiosa. Por exemplo, se não chovia no lugar, isso poderia ser visto como sinal de que os deuses estavam chateados com aquele povo. Se chovia, era sinal de que os deuses estavam satisfeitos. Isto se explica porque até então a linguagem moderna não havia surgido, não havia a ciência moderna. Tudo era explicado em linguagem religiosa, tudo. Então, retomando, nosso tempo é diferente do tempo em que a Bíblia surgiu. O tempo em que a Bíblia surgiu era marcado pela linguagem religiosa, ou seja, tudo era expressado a partir de categorias, de imagens, de lendas, de mitos religiosos. Ao passo que, em nosso tempo, tudo é colocado em linguagem científica. É claro, há o senso comum. Nós dizemos, graças a Deus que choveu, mas nós sabemos que é uma maneira de dizer, porque nós somos gratos pela vida, pela chuva, mas nós sabemos que Deus não está controlando a chuva que cai no semiárido, a chuva que cai no agreste, que cai no cerrado. Deus não está controlando, até mesmo porque Deus seria injusto se mandasse chuva para um lugar, cheias para outros, enfim. Então, a questão se explica pelo fato de que a linguagem religiosa, o pensamento religioso se exprime usando a linguagem religiosa. Assim também, quando dois povos guerreavam entre si, cada povo acreditava que o seu Deus estava na guerra. Quando o povo A vencia o povo B, era o Deus do povo A que estava vencendo o Deus do povo B, e vice-versa.
Hoje, porém, nós sabemos que as guerras não têm a ver com os deuses, mas sim com grupos, com, sobretudo, homens brancos, heterossexuais, que incitam a guerra para, por meio das guerras, lucrar. Nós não achamos que é culpa dos deuses, é culpa dos homens. Visto que a Bíblia carrega as marcas culturais de sua época, a linguagem da Bíblia é claramente uma linguagem religiosa. Agora, convém perguntar, pelo fato de a linguagem da Bíblia ser religiosa, seria também seu tema a religião ou as religiões? Será que, pelo fato de a linguagem da Bíblia ser religiosa, o tema da Bíblia seria a religião? A resposta é não. Ainda que a Bíblia seja claramente escrita e ainda que a Bíblia se expresse em linguagem religiosa, o tema da Bíblia não é a religião, não é Deus. A linguagem da Bíblia é religiosa, sim, mas o tema da Bíblia é a vida. E aqui nós falamos da vida concreta, desta vida. Não é, o tema da Bíblia não é a vida eterna. A Bíblia fala em vida eterna, mas o tema da Bíblia não é a vida além. É a vida aqui. É a vida que estamos tecendo, que estamos construindo. A título de ilustração, lembremos-nos de um poema de Manuel Bandeira, que tem como título O Bicho. Manuel Bandeira escreveu assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Acabamos de ler um poema, como vocês percebem. Um poema que, obviamente, está escrito em forma de poesia, há versos. Existe uma aliteração. Um poema escrito em forma de poesia, um poema escrito em linguagem poética. A razão é simples, porque um poema deve ser escrito em linguagem poética. Está claro, porém, que este poema não discute temas da literatura nem da poesia. O poema que lemos é um poema, está escrito em linguagem poética, em forma de poesia, mas esse poema não está explicando sobre como fazer poesia. Este poema não é uma aula sobre como se tornar poeta. Esse poema não está apresentando uma teoria literária, nem fazendo um louvor ou uma apologia à poesia. Nada disso. O que esse poema está fazendo é uma crítica à desigualdade social. Pois Manuel Bandeira fala que vê um bicho no pátio, catando comida entre os detritos. Mas esse bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato, era um homem, meu Deus. Ou seja, um homem que estava vivendo como um bicho. É uma crítica social. É um poema, mas o tema não é poesia. O tema é uma crítica à desigualdade social, sobretudo. Na Bíblia, ocorre a mesma coisa. A linguagem da Bíblia é uma linguagem religiosa. Mas o tema da Bíblia não é religião. O tema da Bíblia é a vida real, a nossa vida. Dito isso, vamos passar alguns exemplos bíblicos que estão também já postos no texto que lhes enviei. Por exemplo, Gênesis 17. O que acontece em Gênesis capítulo 17? Deus aparece a Abraão e estabelece uma aliança com Abraão.
uma aliança ou um pacto. A palavra hebraica é berit, e berit lembra a ideia de cortar ao redor, fazendo um círculo. Por isso que aliança é algo redondo, porque a própria palavra aliança dá essa ideia de cortar fazendo uma roda. Então, Deus aparece a Abraão e faz uma berit, uma aliança com Abraão. E essa aliança que Deus faz com Abraão e com a descendência de Abraão teria como sinal o que a Bíblia chama de circuncisão. Circuncisão. Lembrem-se que a palavra circuncisão faz lembrar a palavra circuncidar, fazer círculo. E em que consistia essa circuncisão? Essa circuncisão consistia naquilo que é chamado de cirurgia de fimose ou postectomia. Era fazer um círculo, retirando o prepúcio dos meninos em seu 8º dia de nascimento. Abraão teve que fazer isso já sendo adulto e fez também seu filho Ismael, que já estava crescido. Mas nesta aliança que Deus firmou com Abraão, Deus disse para Abraão que ele deveria fazer isso com todos os seus descendentes no 8º dia, após o 8º dia de nascimento. Então, isso parece ser algo muito religioso. A explicação que é dada para essa prática, o porquê dessa prática, é posto aqui no texto de Gênesis 17, como se fosse algo que Deus pediu, e o texto não dá explicações maiores sobre o assunto. Agora, vamos fazer esse exercício. Lembrando, a linguagem aqui é religiosa, mas qual é o sentido? O sentido disso é, na verdade, promover uma política de saúde pública. Porque, naquele tempo, como é constatado até hoje, a presença de um prepúcio muito crescido é propício ao acúmulo de resíduos que, no ato da relação sexual, pode contaminar as mulheres e, inclusive, fazê-las desenvolver câncer do colo do útero. Então, esse é o motivo pelo qual se dizia que o prepúcio, a película que reveste o prepúcio, aquilo ali deveria ser retirada. A linguagem religiosa, mas o sentido é uma política de saúde pública, pois isso visava, antes de tudo, evitar uma série de doenças causadas pelo acúmulo de resíduos sob a pele que recobre a glande peniana. Esse é um exemplo. Agora, o segundo exemplo, o livro do Êxodo. Creio que vocês já estudaram muito o livro do Êxodo. A palavra Êxodo significa saída, libertação. Nós temos o livro do Êxodo, que é o livro que trata mais demoradamente deste tema. No livro do Êxodo, nós encontramos narrativas épicas, grandiosas, do povo saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, o mar se abrindo, o povo passando rumo a uma terra de liberdade. Uma leitura pouco atenta ou muito ligeira faz pensar que tudo aquilo foi apenas um milagre divino, que o povo foi arrancado do Egito por Deus, e nós assistimos o filme de Moisés, passou em algum lugar, não sei onde, um filme chamado Os 10 Mandamentos, e todo mundo vendo o povo se movimentando como se Deus pegasse pela mão e levasse. Mas, na verdade, é preciso lembrar também aqui que essa linguagem é uma linguagem litúrgica, é uma linguagem celebrativa. E quando se vai escrever um texto em linguagem litúrgica, é preciso exagerar e enfeitar para
que o texto fique propício para uma celebração cultica. Não é verdade? Não é assim no culto, na missa? Quando nós vamos ao culto ou à missa, nós falamos coisas grandiosas. Grandioso és tu, ó Deus, e nós louvamos, nós nos aprontamos, nós enchemos o templo de cores para impactar. A ideia é impactar quem está ali, para que, por meio do impacto, a pessoa se abra para uma experiência consagrada. As narrativas do Êxodo, em especial do capítulo 1 ao 15, também foram enfeitadas e aumentadas e exageradas com esse objetivo. Isso não é mentir de maneira alguma. Isso, pelo contrário, é lançar mão de um artifício literário, de um jeito de escrever para impactar o leitor, para que o leitor, ao ser impactado, celebre a presença amorosa de Deus. Todavia, do ponto de vista histórico, o livro do Êxodo não quer falar de milagres. O livro do Êxodo quer reforçar a ideia de que a organização popular é a única saída para superar situações de opressão. Porque o povo se reuniu, o povo se organizou, conversou e conseguiu sua liberdade. Tempos depois, muitos anos depois mesmo, as gerações que guardaram as memórias daquela libertação passou a meditar. E ao meditar, aquele povo começou a se perguntar: por acaso não era Deus que estava conosco quando nós estávamos nos libertando? O povo passou a reconhecer a presença de Deus na libertação que foi fruto da organização popular. O livro do Êxodo não foi escrito dias depois do acontecido. Foram décadas, talvez até 50 anos ou mais. Há quem fale até em 200 anos depois. E há um espaço de 200 anos, pode pensar assim, entre o acontecimento e o registro escrito. Então, ao escrever as narrativas do Êxodo, da libertação, o que o povo estava querendo com esse livro era fazer uma espécie de manual de organização popular, para que o povo jamais se esquecesse que, perante as situações de opressão, a organização popular é a saída mais viável. Mais uma vez aqui nós vemos um texto colocado em linguagem religiosa, mas que na verdade é um texto que fala da vida, e em especial da organização popular como meio para superar situações e momentos opressores. Um outro exemplo é o mandamento do sábado. O mandamento para guardar o sábado aparece em Êxodo, capítulo 20, versículo 8, e em Deuteronômio 5, 12. A palavra sábado é a tradução da palavra hebraica Shabbat. E Shabbat significa parada, descanso. Esse mandamento é apresentado em Êxodo como sendo motivado pelo fato de que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E no livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8, a motivação já é outra. O povo deveria guardar o sábado como memória da libertação, porque no Egito o povo não tinha descanso, mas agora o povo teria um dia de descanso para que o povo sempre se lembrasse de seu comprometimento com a libertação, libertar o tempo, libertar a vida. Esse mandamento para guardar o sábado
igualmente apresentado em linguagem religiosa, toca, na verdade, o tema da relação entre economia e trabalho. Porque, ao propor e exigir até do povo um sábado, ou seja, uma parada, um descanso, o Êxodo e o Deuteronômio, que apresentam esse mandamento, defendem a tese de que o trabalho está a serviço da vida e não o contrário. Ou seja, o sábado significa que o ser humano é convocado a usufruir do seu trabalho. Mas que o ser humano não deve ser sugado, exaurido pelo trabalho. A relação com o trabalho deve visar o bem-estar do povo. Portanto, o mandamento do sábado visa, sobretudo, assegurar que o trabalho não seja precarizado. Quer evitar a precarização do trabalho, a exploração do trabalhador. Esse é o sentido do mandamento do sábado. Um outro tema que aparece, e é até muito hilário, está em Deuteronômio, capítulo 23, 10 a 15. E está também aí no texto que lhes enviei. Ali aparece uma recomendação muito esdrúxula, parece não ter sentido muitas vezes. É que ali se diz que o povo, ao estar num acampamento, o povo deverá sair do acampamento no momento que sentir necessidade de praticar suas necessidades fisiológicas. E ali se diz que o povo, quando alguém sentir necessidade de praticar necessidades fisiológicas, sobretudo no que tange a evacuamentos, o povo deveria sair do acampamento, sair de perto do povo, levar uma pá na mão, cavar um buraco, praticar ali suas necessidades e depois enterrá-las. O texto apresenta isso em linguagem religiosa. Segundo o texto de Deuteronômio 23, é para que o acampamento não se torne impuro. Ora, isso aqui se trata de uma recomendação sanitária. É uma recomendação sanitária que está na linha de uma socialização da saúde. Portanto, aqui também, por mais que o motivo dado pelo texto seja um motivo religioso para que o povo não se torne impuro, nós sabemos que a questão de fundo é uma recomendação sanitária. Porque praticar necessidades fisiológicas junto ao povo desencadearia uma série de doenças. Lembremos-nos também do famoso relato do lava-pés. Até a igreja vive isso, vive essa experiência de maneira simbólica todos os anos. E isso aparece em João, capítulo 13, versículos 1 a 20. Vocês devem se lembrar que Jesus se levanta, tira a sua túnica, uma espécie de vestido, toma uma toalha, amarra a toalha aqui e toma uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. No tempo de Jesus, lavar os pés de alguém era função destinada a escravos pagãos e a mulheres. O povo de Israel tinha escravos. Alguns escravos eram israelitas. Se o escravo fosse israelita, ele estava isento de ter que lavar os pés de alguém. Tinha que ser escravo pagão ou mulher. A mulher do dono da casa, geralmente. Porque mulher e escravo pagão estavam postos
em geral, no mesmo patamar. Isto se deve a vários motivos. Uma sociedade patriarcal, quiriarcal, onde o homem é senhor, enfim. Mas o que é interessante perceber aqui é que naquele tempo essa função de lavar os pés era necessária porque o povo viajava muito a pé. Então, lavar os pés era um gesto de hospitalidade, era um gesto também que visava o asseio, a higienização, mas, sobretudo, era um gesto de acolhida. Mas se isso era função de escravo pagão e de mulheres, por que Jesus o fez? Ora, ao fazê-lo, Jesus estava abolindo as classes. Para Jesus, é inadmissível que haja uma sociedade classista, onde uns têm muito e outros têm nada, uma sociedade na qual há guetos que mandam e outros grupos que são mandados. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus assumiu o lugar de escravo pagão e de mulher, não para tornar-se escravo ou mulher, mas para mostrar que mulheres e homens devem conviver em profunda e radical igualdade. Em profunda e radical igualdade. Não para tornar-se escravo, que Jesus o fez, mas para elevar os escravizados à condição de pessoas livres. À condição de pessoas livres. Com isso, pois, nós podemos dizer que Jesus estava apresentando um projeto de igualdade social. Porque Jesus desce para pôr a sociedade de pernas para o ar. De pernas para o ar. Acabando, assim, com todas as classes. Outro exemplo é a ceia de Jesus ou a Eucaristia. Na ceia de Jesus, há pão e vinho para todas as pessoas. Há pão e vinho não porque haja sobra ou fartura de pão. Há pão e vinho para todas as pessoas porque há partilha. A partilha é que possibilita que haja pão e vinho para todas as pessoas. Dom Helder Câmara gostava de dizer: não pensem que é preciso fazer o bolo para depois parti-lo de maneira igualitária. O bolo já foi feito, já estão comendo o bolo. Na ceia de Jesus é assim: há pão e vinho para todas as pessoas porque existe partilha. É a partilha que possibilita que haja pão e vinho para todas as pessoas. Além disso, a mesa de Jesus é essencialmente inclusiva, pois Jesus acolhia em sua mesa todas as pessoas desprezadas pela religião e pela sociedade. Inclusive, vale lembrar que quase todos os conflitos que Jesus teve com os religiosos de sua época tinham a ver com essa prática de Jesus, de acolher todo mundo na mesa. Porque na época de Jesus, a mesa tinha um peso simbólico muito maior que em nosso tempo. No tempo de Jesus, prostitutas comiam com prostitutas, fariseus com fariseus, saduceus com saduceus, soldados romanos com soldados romanos. Jesus comia com todo mundo. A mesa de Jesus era uma mesa aberta. E na cultura de Jesus, o povo judeu, quando ia comer, pronunciava geralmente uma oração acompanhada de bênçãos. E durante essa oração, quem estava sendo o anfitrião da mesa
entrava em comunhão de vida com quem estava ali à mesa. Ou seja, comer com alguém significava, no tempo de Jesus, fazer-se amigo da pessoa, entrar em comunhão profunda com a pessoa. É por isso que cada gueto tinha refeições apenas com pessoas de seu gueto. As refeições de um gueto eram refeições internas. Porque comer com alguém era entrar em comunhão com aquele alguém. No tempo de Jesus era impensável essa prática que temos hoje de ir, por exemplo, a um restaurante e nos sentarmos numa mesa com um estranho. Isso é como hoje, né? Naquele tempo isso era impensável, porque comer com alguém é entrar em comunhão profunda com aquela pessoa. Mas Jesus acolhe todo mundo na sua mesa. E a mesa. Assim, pois, a ceia de Jesus é uma espécie de mesa revolucionária, pois Jesus acolhe a todos e todas e dá a cada qual igual medida de pão e vinho. Dá a cada qual igual medida de pão e vinho. Portanto, quanto e de inclusividade, não era para o povo apenas ficar ali, parado naquilo. Não, era para o povo perceber que a mesa de Jesus é um projeto. A partilha que ocorre na mesa precisa ocorrer em relação à terra, à saúde, à habitação, à segurança. Tudo tem que ser partilhado. Tudo tem que ser partilhado. Por isso a mesa de Jesus é uma mesa revolucionária. A mesa de Jesus é do que deve ser a sociedade, do que deve ser a nossa vida. Por isso, mais uma vez aí, nós percebemos que a mesa de Jesus, que hoje está mais do que nunca revestida em nossas igrejas, por todo um rito que tem a sua beleza e o seu valor, é claro, mas que muitas vezes não nos ajuda a perceber o sentido mais profundo da ceia de Jesus ou da Eucaristia. Outro exemplo importante provém do termo igreja. Nós falamos muito em igreja, em igreja e igreja. A palavra igreja aparece em Mateus capítulo 16 e também Mateus capítulo 18. Pelo que me consta, somente nessas duas passagens, Mateus 16 e Mateus 18, é que a palavra igreja aparece nos evangelhos. Em Marcos, Lucas e João, a palavra igreja está ausente. Em Mateus 16, 18, nós lemos que Jesus disse que edificaria a sua igreja. Igreja, em grego, se diz eclesia. Igreja, no sentido em que aparece no Evangelho segundo Mateus, igreja é uma expressão que designa, que exprime a ideia de uma comunidade que existe com um objetivo, o objetivo de conscientizar-se mutuamente por meio do diálogo e de empenhar-se para transformar o mundo à luz do compromisso com o projeto divino de amor, justiça e solidariedade. As igrejas do Novo Testamento são genuínas comunidades de resistência e transformação social, verdadeiros movimentos de transformação do mundo em uma sociedade dominada pelo Império Romano, na qual as gentes marginalizadas não tinham voz nem vez, aparecem as igrejas, as comunidades, que acolhem a todas as pessoas, que defendem
a ideologia da partilha e da inclusividade. E essas comunidades vão assim como que minando o império por baixo. As primeiras comunidades cristãs eram verdadeiras pragas para o Império Romano. Porque o Império Romano tinha em seu conjunto, em sua plataforma política, a forte ideia de acumulação e de extorsão, de roubo. Mas as comunidades tinham outra lógica. Era a lógica da partilha, da igualdade e da inclusividade. Assim, sempre que uma comunidade surgia ou crescia, as bases do império iam ficando mais frágeis. Portanto, as primeiras comunidades, chamadas de igreja, eram verdadeiras pragas para o império opressor, que na época era Roma. Outra palavra que acho ser muito importante é a palavra evangelizar. Afinal de contas, o que é evangelizar? Existe até um livro muito bonito, eu estou olhando para ele aqui agora, que tem esse título, Evangelizar, do nosso querido, eterno e sempre presente Padre Comblan, Padre José Comblan, um dos maiores profetas deste século XX, século XXI, um dos maiores profetas, sem dúvida. Isso que vou dizer, de alguma maneira, aparece nesse livro de Comblan, que, muito embora seja um livro pequeno quanto à espessura, é grandioso na sua beleza e na sua força. No Novo Testamento, evangelizar, a ação de evangelizar, não tem nada a ver com anunciar uma nova religião, nem com apresentar novas doutrinas religiosas. Isto é simples. Vocês devem se lembrar que em nosso primeiro encontro, o João nos lembrou que Jesus era judeu de religião, e que Jesus morreu judeu. Os apóstolos também eram judeus e morreram judeus. As primeiras comunidades cristãs não eram uma dissidência, não eram uma coisa à parte da religião judaica. As primeiras comunidades cristãs eram grupos dentro do próprio judaísmo. Por exemplo, o CEBI, as comunidades eclesiais de base, a escola Vidas Desabrochando, ou Vidas Desabrocham no semiárido, são movimentos dentro da própria igreja, não é verdade? Não é isso? Nós somos igreja, mas a igreja abriga várias tendências, várias correntes, e nós nos colocamos naquelas correntes que julgamos serem coerentes com o evangelho de Jesus de Nazaré. Assim também, Jesus não rompeu com o judaísmo. Jesus simplesmente assumiu dentro da corrente da profecia. E Jesus aperfeiçoou e releu, reinterpretou com os olhos nos problemas do presente. A profecia, para Jesus, criar uma religião era algo fora de qualquer cogitação. Jesus não criou uma religião. Nunca. Jesus não criou uma religião. Mais tarde, quando essa corrente judaica, que tinha como mestre Jesus, essa corrente foi sendo mal vista, até que por fim foi excomungada do judaísmo. E acabou se formando daí a igreja. Que nós chamamos hoje o conjunto de igrejas de religião cristã. Mas, do ponto de vista histórico, Jesus nasceu judeu e morreu judeu. Judeu crítico.
muito crítico, mas também amante de sua religião. Mas Jesus corrigia a sua religião. Criticava, porque quem ama, critica, é claro. Na boca de Jesus e na boca do apóstolo Paulo, por exemplo, evangelizar, como já disse, não significa anunciar outra religião, nem apresentar doutrinas religiosas. Na boca de Jesus e do apóstolo Paulo, evangelizar significa conscientizar. E isso nos faz lembrar a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, onde lemos que Deus é luz. E dizer Deus é luz significa dizer que Deus é conscientização, porque a luz ilumina para que nós compreendamos a realidade e saibamos nos posicionar na realidade. Portanto, evangelizar significa conscientizar, mas conscientizar de quê e a quem? Conscientizar o povo injustiçado e o povo oprimido de que Deus está a seu lado e de que Deus convida esse povo para formar comunidades. No tempo de Jesus e do apóstolo Paulo, o Império Romano divulgava a ideia de que o imperador era Deus, de que o imperador tinha o monopólio do divino, ou seja, Deus estava do lado do império contra as massas oprimidas. Mas agora, Jesus e os apóstolos, as apóstolas, os discípulos e discípulas de Jesus começam a conscientizar o povo de que não, Deus não está do lado do império, Deus está do lado do povo oprimido, e Deus está chamando esse povo para que esse povo se reúna para formar comunidades, igrejas, isto é, comunidades de resistência e de transformação social. E essas comunidades deveriam ser focos do enriquecimento de opressores e do anúncio de um projeto de... É que essas comunidades em árvores. Vocês já viram árvores tombando por conta da presença de mofos? Eu já vivi essa experiência. Já vivi essa experiência diversas vezes. Na casa de minha mãe havia um pé de tangerina. E esse pé de tangerina foi afetado por um mofo interno. De repente, a árvore se secou. E quando nós cortamos a árvore, percebemos que a árvore estava oca por dentro. Então, essas comunidades chamadas de igreja tinham esse papel de ser uma espécie de mofo, minando por dentro o império, as estruturas do Império Romano, para que o império caísse e pudesse, assim, se instaurar um novo tempo. Isso pode ser visto em Lucas 4, versículos 16 a 30, também na primeira carta aos Coríntios, capítulos 1 a 4, e em Isaías 32, 17, onde nós lemos que a verdadeira paz, que a palavra paz equivale à felicidade também. Shalom significa paz, significa felicidade. A verdadeira paz é fruto da justiça. Ela não é fruto da prosperidade individual, como muitas pessoas têm pregado. Ela é fruto da justiça. Nesse campo de resistência, de transformação, aparece o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é por demais assustador, porque aparecem imagens muito estranhas ao nosso universo. E assim, de maneira muito geral, eu lhes diria que o livro do Apocalipse foi escrito em meio a uma sangrenta perseguição política, ocorrida ali mais ou menos no final do século I de nossa era. E dentro, no interior dessa perseguição, as comunidades chamadas de igreja se
reuniram e começaram a escrever um livro que usa uma linguagem quase que cinematográfica para transmitir uma mensagem de que a besta, que no livro do Apocalipse simboliza o imperador romano e todo o império, vai cair. O império tem um fim, porque Deus está do lado do povo. E agora que o povo sabe que Deus está de seu lado, o povo vai se reunir, se organizar e lutar para que o império fique com as pernas para o ar. É isso o Apocalipse. O Apocalipse, usando uma expressão que faz sentido para hoje, poderíamos dizer que o Apocalipse é um manifesto político contra o Império Romano, que à época perseguia as comunidades de fé que não se dobravam perante o projeto político do imperador. Além desses exemplos e de outros tantos que poderiam ser aqui listados, vale lembrar mais um. Jesus nunca, em nenhum lugar da Bíblia, convidou pessoas para que essas pessoas aderissem a uma determinada religião. Não criou outra religião, nem pediu que as pessoas se tornassem participantes da religião judaica. Nunca fez isso. Isto, sem sombra de dúvida, estava fora de cogitação para Jesus. A proposta de Jesus sempre foi a seguinte: convidar o povo à conversão. Convidar o povo à conversão. Eu imagino, eu estou vendo Benedito aqui, e eu vou usar o exemplo como Benedito. Digamos que o Benedito está aí andando em Petrolina, procurando um lugar para comprar pão para sua esposa. Só que o Benedito não sabe onde é a padaria. E o Benedito está meio perdido, mas ele pensa que é por ali, ele vai seguindo na rua. De repente, o Benedito para e fala assim: meu senhor, eu estou procurando padaria tal, é por aqui? Aí o senhor diz para Benedito: não, senhor, de jeito nenhum, é para outro caminho. O que é que o Benedito vai fazer? Vai mudar de caminho, não é, Benedito? Benedito vai refazer o caminho, vai dar meia volta, não é isso? Porque Benedito quer comprar pão. A palavra conversão é isso. Conversão significa dar meia volta. O verbo hebraico se diz shuv. É isso, é dar meia volta. É mudar o caminho. E na Bíblia, a palavra caminho significa modo de viver, modo de estar no mundo, modo de proceder. Caminho na Bíblia é isso, não é só estrada. Clarice Lispector diz que o caminho somos nós próprios. Ou seja, o caminho de Benedito, o caminho de João, o caminho de Erlon, o caminho de Santinha é o modo como vocês vivem. E a proposta de Jesus foi sempre um chamado à conversão, ou seja, a refazer o caminho, a mudar a maneira de viver a vida, a maneira de tecer as relações intra-humanas entre nós e as relações que se dão entre nós e a Mãe Terra. Portanto, algo de caráter político, porque política com P maiúsculo diz respeito ao modo como organizamos as relações. E as relações, o modo como organizamos as relações tem tudo a ver com a economia, com a cultura. Por exemplo, isso foi posto de maneira muito clara em muitos tratados de sociologia, de psicologia, de que a família patriarcal, na qual existe um macho mandando numa mulher e num conjunto de filhos, esse tipo de família, que é a família pela qual estão lutando aí hoje, esse tipo de família, de algum modo, age como
o cimento que mantém essa estrutura e reforça essa sociedade na qual há senhores e subalternos. Então, mudar as relações é mudar o mundo. Ao lermos a Bíblia, devemos ter em mente que a linguagem da Bíblia é religiosa. Sim. É religiosa. Mas seu tema não é religião. Seu tema é a vida real. Esta é a terceira chave que apresentamos para ler a Bíblia. Está com vocês. Mais uma chave e vamos abrindo. Vamos abrindo a mente, vamos abrindo as portas. Me chamou a atenção na questão da organização, quando foi referido a Jetro, citado como exemplo, o sogro de Moisés, é que assim, ele e Moisés não eram nem da mesma religião. E Jetro dá uma chamada em Moisés, e Moisés estava concentrando tudo, de pequenos a grandes problemas, e estava se queixando, e botando até a culpa em Deus, que não estava aguentando mais. E o sogro dele diz, não, você é que está concentrando tudo. Pegue as pessoas mais experientes e divida com eles a organização, divida isso em grupo de 50. Quer dizer, é essa estrutura da vida, do pé no chão, e eu acho que o pastor passou para a gente, né? O que é essa chave de leitura sempre na vida real. Nesta domingo, a gente está prestando bastante atenção, né? A gente que vem da teologia da libertação, então é muito importante escutar isso, e muito importante, por exemplo, o êxodo, né? Se a gente pensa no semiárido, né? Que uma tentativa de libertação foi o Canudos, que o povo do sertão se reuniu quando acabou a escravidão, então o povo foi largado. E o Antônio Conselheiro conseguiu juntar os escravos libertos, entre aspas, os povos indígenas, os escravos negros, né, que eram africanos, os jagunços, os pobres produtores, criadores, né? Ele fez dessa massa, né, um povo. E aí foi toda essa resistência de Canudos. Agora, o que foi muito cruel é que se acabou com Canudos todo, né? Que não escapou ninguém, né? As mulheres foram vendidas, que sobreviveram em Salvador como escravas, as moças como prostitutas, e os homens foram matados, uns fugiram, né? Então, a tarefa no semiárido, para o nosso trabalho, que também no IRPA, é ressuscitar Canudos. No semiárido, ressuscitar Canudos, esse êxodo, né? Então, essa é a vida, né? A mensagem da Bíblia é a vida real, e é agora e aqui, né? Agora e aqui, isso é importante. Mas é só para a gente viajar, né? Com os pensamentos, quando assiste essa palestra do pastor Quino.
Tá bom, muito obrigado. Para, né, nos colocar, a Bíblia nos coloca com o pé no chão e não longe da realidade. Estamos vivendo um momento atípico, né, onde os direitos dos trabalhadores são tirados, onde a gente vê uma liderança, sabe, irresponsável, né, ou seja, torcendo para que tudo dê errado, né, desfazendo, né, tudo aquilo que é bom para o trabalhador, para a trabalhadora, né. E aí vem, né, assim, eu fiquei fazendo uma reflexão, porque, assim, um dia que vier escrever sobre esse povo, a essa realidade, essa história, né, certamente vai falar desse momento que estamos vivenciando. E é uma graça das graças poder ter uma pessoa iluminada, com uma quantidade de serenidade para estar fazendo o que está fazendo com a gente. Eu estou com o coração cheio de alegria e de contentamento, porque a palavra de Deus está sendo clareada, ou seja, dita como tem que ser dita, né? Sem nenhum medo, sabe? Sem nenhum arrudeio, né? Isso é maravilhoso, e temos o privilégio de estar aqui, né? Então, eu só peço a Deus que nos dê força para que a gente possa continuar na luta em prol da vida, porque, assim, eu vim para que todos tenham vida e tenham com fartura, não é dito de qualquer jeito, é um fato, isso é real. Por que a gente vê milhares e milhares de pessoas morrendo e a perspectiva é de continuar assim, se a gente não quebrar a mesa, não fizer algo diferente. Então, essa palavra que a gente está ouvindo agora, certamente vai nos substanciar nessa luta em prol da vida. Gratidão, gratidão. Ô, Zezinho, Eu me lembrou da música de Mercedes de Souza, né? Que diz que eu só peço a Deus que essa pandemia não me faça indiferente. É verdade. É verdade. Eu penso que... Zé falou? Eu penso que é de fundamental importância a essa chave de leitura, de olhar para a realidade do texto, né, de se perguntar o que está por trás desse texto bíblico, para evitar cair nesse mal que é o fundamentalismo, porque a Bíblia, o pastor Kim falou muito bem, traz palavra de vida, mas se ela é lida de uma forma fundamentalista, ela traz uma palavra de não vida, de opressão também. Então, eu vejo que é de fundamental importância buscar quais são os aspectos político, econômico, ideológico, teológico que está por trás desse texto bíblico. E ao ler com essa perspectiva e com esse olhar, essa leitura vai ser vida, vai se tornar cada vez mais vida. Porque a Bíblia, ela fala de diversas realidades e diversos contextos e diversas intenções também, né? E a gente que está nessa caminhada de uma escola bíblica, de uma leitura a partir da vida e da vida do povo e da nossa vida, é de fundamental importância a gente se apropriar dessa chave de leitura, que é o chão da realidade, não perder de vista, ao ler, o chão da realidade do contexto bíblico, do determinado texto, para eu poder trazer presente e comungar com o chão da minha realidade. Muito bem, Samila. Então, eu gostaria de fazer uma ligeira consideração sobre as 4 colocações, agradecendo desde já a Benedito, a João, a Zezinho e a Samila, por terem colocado questões tão importantes. Benedito falou muito bem sobre a descentralização do poder. Este é um tema que perpassa a Bíblia e ganha mais força nas palavras de Jesus. Em João capítulo 6, vieram fazer Jesus rei, e Jesus fugiu, porque Jesus não quis ser rei. Em Marcos capítulo 10, os discípulos estavam perguntando quem era o maior dentre eles. E Jesus diz: as nações têm seus senhores e seus servos,
entre nós não será assim. Nós seremos servos uns dos outros. Vamos praticar a mutualidade, o mútuo serviço, o mútuo cuidado. E é justamente essa perspectiva de comunidade, quando João nos lembrou de Canudos, de Antônio Conselheiro, o grande nome dos Canudos, o grande nome de Canudos, e Canudos como o êxodo ocorrido no semiárido, e a necessidade de ressuscitar Canudos, de tomar Canudos como uma inspiração para a organização popular e, sobretudo, para uma organização popular que, de algum modo, se alicerce numa proposta alternativa à que está aí. Porque, pelo que me consta, Canudos tentou fazer um caminho diferente. Canudos foi um chamado de Deus à conversão, a mudar de caminho. Então, organizar o povo, a vida do povo, o máximo possível longe da lógica econômica neoliberal, o máximo possível longe da necropolítica, essa política de morte que está aí, para que nós possamos ir fazendo experiências de êxodo, experiências de libertação. E hoje, como destacou muito bem Zezinho, os trabalhadores do Brasil são um dos grupos que mais precisam fazer uma experiência de êxodo, pois os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil estão vivendo um Egito, estão sofrendo sob a chibata dos faraós que usam gravata e paletó, mas na verdade assumem a gravata e o paletó como símbolos da crueldade que os habita. E isso tudo está presente na Bíblia desde que nós passamos como Samila, desde que nós nos perguntemos pelo que está por trás das palavras. A Bíblia às vezes fala por insinuações, a Bíblia insinua, fala de maneira indireta, por isso é necessário sempre se perguntar qual é a intuição que está aqui por trás. O que é mesmo que isso significa? Acho que essas perguntas são boas. E penso que a recepção que vocês fazem da Bíblia é uma recepção muito criativa e inovadora. E isso é por demais fundamental. Pois a Bíblia não é apenas para ser acolhida, a Bíblia é para ser experimentada de maneira criativa, com criatividade e compromisso. Por isso vocês estão de parabéns. Pastor Kino, é forte para nós, né? Cada chave de leitura, cada porta que se abre, surpresas a gente encontra em nosso entrar, em adentrar na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O senhor bem colocou com referência à questão do nome igreja, que aparece lá no Evangelho de Mateus 16 e 18, e os outros 3 evangelhos não trazem para nós. E lá em Mateus, quando o Senhor falava, que Jesus falando a Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, eu fico assim a me perguntar, nessa mesa revolucionária do projeto de Deus, assumida pelo Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, de nossas vidas, Poxa, deu um branco aqui agora. A igreja na mesa, Jesus enquanto acolhe todos os oprimidos, os esquecidos, os rejeitados, muitas igrejas, inclusive a nossa, até na mesa da partilha, da fraternidade, da Eucaristia, por uma situação de vida
que aconteceu no transcorrer do caminho, por exemplo, as pessoas separadas, os padres, eles não mais participam da mesa da Eucaristia, a pedido da própria igreja. E tem aquela expressão forte que Jesus diz a Pedro, né? O que tu ligares na terra será ligado no céu, o que perdoares na terra será perdoado no céu, aquela questão toda. Então, essa questão de ligação, Jesus acolhe, e a gente sabe que Jesus foi um pregador altamente marginal, ele esteve à margem da sociedade e do tempo, e não rejeitou ninguém, mas as igrejas no tempo de hoje, enquanto a gente está na igreja celebrando a Eucaristia, e na mesa partilha, nós comungamos do pão e do vinho, e outros irmãos e irmãs, por conta de um percalço na vida, ficam ausentes dessa refeição. Isso é para a gente, esse momento de transformação, de conscientização, em saber que Deus é isso para todos. Gratidão, meu querido. Gratidão, Wilson. Muito boa sua colocação. Eu vou ouvir mais duas pessoas e aí eu digo alguma coisa. Há mais alguém? Esther, desde o primeiro encontro, aliás, desde antes, porque eu li o material, eu ouvi os quatro encontros antes, certo? E o sentimento meu é mais de inquietação, certo? Eu inquieta, talvez até incomodada. Isso que o Wilson acabou de falar é só um exemplo, mas não só na igreja da qual eu participo, a católica, mas também nas outras religiões cristãs, porque tanto tempo de Bíblia, tanto tempo de leitura, de estudo, e a gente praticamente não avança, né? Assim, nas assembleias nossas, nos nossos encontros, nas nossas celebrações, não há o por trás da palavra, é só a palavra, e a palavra repetida, o que é lido é recontado por aquele que está fazendo a homilia, a explicação, o termo que a igreja queira usar. E porque o que será que está por trás disso? Porque nós, hoje, aqui nessa escola, somos um grupo tão pequeno, né? Por que o que é que precisa fazer para a gente converter aqueles que estão querendo nos converter a ficar daquele jeito, né? A ouvir e a fazer o que você acabou de dizer hoje. Jesus não veio dizer para ninguém ir para essa ou para aquela religião. O que fazer para a gente chegar a essa conversão, para a gente ler, enxergar o que está por trás dessa palavra que é tão boa, né? Que alimenta tanto, que nos conforta, que dá sentido à nossa vida, dá sentido às nossas opções, né? Quando eu estou num grupo, num trabalho, até mesmo no emprego, até mesmo numa festa, onde for, mas quando eu vejo o que está por trás da palavra, eu dou sentido a tudo isso, né? Mas se eu pego o que está ao pé da letra, eu vou ser a mais pecadora, a mais ruim, a mais... Não sei, é só para expor aqui. Desde o começo eu tive vontade de dizer isso, que eu estou mais inquieta, muito mais do que antes. As suas aulas, esses nossos encontros, estão me fazendo muito mais inquieta. Muito obrigada. Eu gostei do converter quem está tentando nos converter, viu, Esther? Que coisa bacana, Esther. Jesus Cristo está nos deixando inquietos. Muito bom mesmo. Tem mais uma pessoa? Essa é Rosileide. Esther, essas suas palavras parece que saem de minha boca, porque eu também sou muito inquieta com isso. Eu sei que minha vida não é exemplo para ninguém. Eu não entendo muito a Bíblia, mas eles me inquietam muito. A gente participar das celebrações e tudo, ouvir aquilo lá, mas a gente, quando eu digo, porque eu sinto isso também.
não coloca em prática como deveria. É como assim, é como as pessoas dizem, entra no ouvido e sai no outro. A gente até tenta, mas a gente vê muito isso. As pessoas só ouvem, mas não colocam em prática. O que a gente até já sabe que o que Jesus queria da gente, às vezes eu digo até a Benedito. O que Jesus quer da gente, que a gente devia fazer, a gente já sabe. Esses estudos são muito bons, a gente aprende muito, mas o principal mesmo, a gente já sabe o que tem que fazer e não consegue colocar em prática como ele queria que a gente fizesse. E obrigada. Assim, às vezes, falar nesse tema, às vezes me deixa numa situação inconfortável, porque eu faço parte desse grupo. É que a gente correu por um viés muito particular da não comunhão com os de segunda ou mais união. E eu, na minha lógica, eu vinha pensando, não, mas quem quebrou a doutrina, quem quebrou o que a igreja prega foi eu. E aí eu pensava que a igreja era uma sociedade. E eu fazia parte concordando com aquilo que a sociedade prega, como um clube. Se o clube diz que eu tenho que ir para o clube de sunga, porque é dia de piscina, eu tenho que ir de sunga, né? E aí eu estava pensando nisso, mas é preciso realmente fazer uma releitura como Jesus fez. Você não escandalizar, mas ao mesmo tempo você quebrar essas correntes. Muito bem. Vocês colocam questões tão boas, mas tão boas mesmo, que falta tempo e até palavras. Mas eu vou dizer algumas coisas bem sucintamente. Wilson falou sobre a questão da igreja em relação à ceia. Nós conversamos aqui, vocês já reforçaram que a mesa de Jesus é uma mesa que acolhe todas as pessoas. E essa mesa acolhe todas as pessoas com o objetivo de ensiná-las a viver a vida à luz do princípio da partilha. À luz do princípio da partilha. A vida é para ser partilhada. Tudo é para ser partilhado. Agora, a igreja, e aqui eu falo a igreja no sentido mais amplo da expressão. A igreja católica, apostólica romana, as comunidades protestantes, enfim, a igreja no sentido amplo do termo. A igreja transformou a ceia ou a Eucaristia em prêmio para aqueles que a igreja considera como santos. Quando, na verdade, a perspectiva de Jesus é totalmente outra. Para Jesus, a ceia não é um prêmio que se dá a quem é mais santo, a quem cumpre normas. Não. A Eucaristia é compromisso. A Eucaristia é para ser usufruída. Ela deve entrar em comunhão por meio da Eucaristia, e com a Eucaristia, na Eucaristia, todas as pessoas que vão fazer de suas vidas pessoais, comunitárias e políticas, sinal de partilha. Então, quando na comunidade batista aqui, comunidade batista bereana, onde sou pastor, aqui em Recife, no momento da celebração da ceia ou da Eucaristia, eu só digo uma coisa. Eu digo assim: venham a esta mesa todas as pessoas que querem se comprometer com o projeto dessa mesa, que é o projeto da partilha. Qualquer pessoa. Porque essa mesa aqui é um compromisso. E isso não sou eu que digo, é Jesus. Mas o que eu acho bonito, Benedito, Wilson e demais, é que essas experiências estão acontecendo, por mais que elas pareçam
não existir, há comunidades que estão fazendo essas experiências tão benfazejas, tão fecundas, à margem da igreja oficial. Há grupos que estão vivendo, aqui no Recife existe, por exemplo, o grupo da partilha, que se reúne uma vez por mês no pátio da Igreja das Fronteiras. Eu me reúno, eu sou desse grupo, inclusive, esse grupo é assessorado por Marcelo Barros, monge beneditino, e ali nós vivemos um celebrado, e nós sempre trabalhamos a ideia de que o pastor ou o padre não é o celebrante, ele apenas preside a celebração, porque quem celebra a Eucaristia é o povo, é a comunidade reunida. E essas experiências vão acontecendo, mas, de fato, a igreja, no sentido amplo do termo, transformou, a igreja sequestrou a Santa Ceia ou a Eucaristia e apresenta agora a Santa Ceia ou a Eucaristia até mesmo como um instrumento de tortura psicológica. Porque a igreja fica dizendo quem pode e quem não pode. Sendo que, do ponto de vista do Novo Testamento, a ceia ou a Eucaristia só são genuínas, só são verdadeiras se forem fundamentalmente inclusivas. Porque a ceia é isso, a mesa de Jesus é inclusividade. Agora, Esther e Rosileide, vocês também colocaram questões muito profundas. E eu quero lhes dizer que eu comungo da inquietação de vocês. Eu comungo da inquietação de vocês. Essas inquietações me habitam também. E eu penso muitas coisas sobre isso, tenho tentado refletir, escutando pessoas, fazendo leituras, orando, enfim. Mas eu tenho pensado o seguinte: são 2000 anos de história da igreja. São 2000 anos de construção de um muro de ferro sobre a figura verdadeira de Jesus de Nazaré. Logo no começo do 2º século desta era, as igrejas já estavam começando a se aproximar do poder. Jesus sempre foi contra o palácio e sempre se colocou ao lado do povo, mas a igreja, a partir do século II, já começou a olhar para o palácio. E desde que a igreja entrou no palácio, a igreja virou as costas para o povo. O Vaticano II, melhor, eu vou fazer uma digressão aqui. Durante esses 2000 anos, muitos grupos dentro da igreja se levantaram pedindo que a igreja se arrependesse de seus pecados e se convertesse, que a igreja voltasse para o caminho de Jesus. E esses grupos foram rechaçados. Nós podemos lembrar, por exemplo, um grupo que até hoje se conserva, que foi o movimento, o grupo formado a partir do movimento de Francisco de Assis, que quis viver a radicalidade do Evangelho longe das pompas, das glórias da igreja. Podemos falar também de Martinho Lutero, que também quis reformar a igreja, mas o desejo de reforma, por vários motivos, acabou se transformando em ruptura, em revolução. Nós podemos lembrar do Vaticano II, Concílio Vaticano II, que claramente constitui um sopro do Espírito para que a igreja se abra para acolher a voz de Deus que brota das urgências, das demandas da sociedade, do mundo como um todo. Nós podemos falar nas comunidades eclesiais, nas conferências episcopais latino-americanas, como Medellín, Puebla, São Domingo, Aparecida, que foram
também, apesar de suas limitações, foram verdadeiros sopros de Deus, reunindo o povo com a participação de bispos que tinham uma cabeça muito clara, muito pastoral. Podemos pensar nas comunidades eclesiais de base, no CEBI. Podemos pensar em vocês, essa escola linda que desabrocha no semiárido. Tudo isso constitui um sopro do Espírito. Isso tudo que nós citamos constrói aquilo que no encontro passado nós chamamos de projeto popular, que é o projeto do Espírito de Deus. Esse projeto que quer fazer da vida um jardim bonito, florido, perfumado. Esse projeto que se recusa a aceitar essa vida cinzenta, essa vida de uma só cor. Nós queremos uma vida colorida, perfumada, alegre, festiva. Isso está acontecendo, mas não é fácil, porque esse projeto popular é geralmente rechaçado pelos que estão no poder, porque o poder não convive com a partilha, o poder não convive com o bem comum, com o bem viver, não convive. Mas, Esther, Rosileide, eu penso que essa inquietação é muito boa. Eu tenho medo de pessoas que seguem a Jesus e que não estão inquietas, porque Jesus nos inquieta. Ele enche o nosso coração de perguntas para que as perguntas nos movam. Pablo Neruda escreveu o livro das perguntas. Imagine só. Eu acho que esse livro não foi traduzido para o português, mas está em espanhol. Um livro que da primeira à última página só apresenta ao leitor, e a leitora pergunta, porque as perguntas, as inquietações são o combustível da nossa caminhada. E Jesus também teve muitas perguntas. Certa vez ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser eu? O que diz a sociedade sobre a minha identidade? E os discípulos responderam. Depois ele pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Quando Jesus se aproxima do casal que caminhava a caminho de Emaús, em Lucas 24, Jesus pergunta àquele casal: que vades conversando enquanto caminhais? Então Jesus faz perguntas. Jesus também tinha suas inquietações. E essas inquietações nos inserem no caminho de Jesus, nos queimam por dentro. Eu fico lembrando, Esther e Rosileide, vocês todos e todas, de Jeremias, o profeta Jeremias. Certa vez o profeta Jeremias disse assim para Deus: cansei de ser profeta, não suporto mais tanta perseguição, eu prego e ninguém se converte. Eu prego tua palavra, Senhor, e as pessoas dão as costas para mim. Os poderosos me proíbem até de entrar no templo do Senhor. Cansei de ser profeta, não quero mais saber de ti, Yahvé. Mas aí depois, Jeremias para, lá pelo capítulo 20, e diz assim: não posso me calar, porque um fogo queima dentro do meu peito, eu não posso me calar. E depois vem aquela bonita declaração de Jeremias, que nós até cantamos essa declaração de Jeremias, que é assim: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir numa luta desigual. Dominaste-me, Senhor, e foi tua vitória. E assim nós nos sentimos seduzidos por esse mistério de amor,
que não nos deixa desistir. E somos habitados e habitadas por essa certeza de que estamos no caminho. Então, Rosileide, Esté e vocês todos e todas, que essa inquietação queime nosso peito, para que nossos pés e nossas mãos sejam os pés e as mãos de Jesus neste mundo. Pastor, me fez lembrar as suas palavras do pacto das catatumbas, né? Eu acho que foi o ápice dessa inquietação dos bispos. Pastor Kim, só complementando isso da inquietação que elas trouxeram, para a gente não perder de vista que o movimento de Jesus era um movimento inquieto dentro do judaísmo, e era uma minoria, não era um grande grupo, era a minoria que fez permanecer viva a proposta de uma sociedade tribal, profética, a proposta do movimento sapiencial popular, né, movimento popular, dentro de um judaísmo rígido, né, muitas vezes, e excludente também. E que essa mesa ampla de Jesus, depois de Jesus também, a gente vai ver Paulo sofrendo também, quando o movimento de Jesus se expande ali por meio dos gentios. A gente vê isso lá na carta de Gálatas, né? Precisa se converter ao judaísmo para poder abraçar a proposta do movimento de Jesus. Então, esse embate sempre de uma proposta radical está sempre presente, né? Mesmo depois do cristianismo se oficializando por uma necessidade, por um interesse, né? A gente vai ver que sempre vai ter um grupo das minorias fazendo estar viva a proposta primeira cristã, né? O cristianismo nascente ali, que é do movimento de Jesus. E assim também é hoje, né? E quando você fala assim, é não perder essa inquietação, porque é essa minoria que faz estar presente essa proposta de vida dentro da religião, né? Ultrapassando todo esse fundamentalismo e essa preocupação dogmática que muitas vezes as nossas igrejas se preocupam mais, né, do que uma evangelização, concretamente falando. Então, eu acho assim que aquilo que a gente vê dos pequenos grupos, eu falo do Marcelo Barros, que é um dos exemplos, a gente olhar para o Júlio Lancelotti, a gente olhar para tantas outras, até pelo Papa Francisco mesmo, que assume uma postura, né, uma postura de vida, eu acho que isso tem que nos inquietar para a gente se permanecer e inquietar as estruturas, mas também nos alegrar e dizer assim, nós somos a minoria, mas é uma minoria forte, porque senão não estaríamos aqui, né, não teria vindo, isso veio desde Jesus, né, e se expandiu, chegou aqui a realidade do sertão de Petrolina, né, algo que vem tão longe, né, uma proposta que vem de tão longe, né. Eu acho que a mim, no lugar de me desanimar, me alegra, né, ver que não estamos mortos. As comunidades de base não morreram, como se diz, né? Está presente na gente. Nos nossos pequenos grupos, nas nossas rodas de ciclo bíblico, né? E na nossa proposta também, como assumimos como proposta de vida para viver o cristianismo hoje. Sim, perfeito, Samila, é isso mesmo. E você também mencionou o Papa Francisco, eu acho que é importante lembrar que este momento estaria sendo muito mais difícil se nós não tivéssemos o Papa que temos, que se deixa ser voz dos sem voz e que é continuador dessa tradição profética, sapiencial, popular e tribal que foi assumida por Jesus e por outros grupos dentro da igreja nesse decurso de 2000 anos. Mas é isso, muito boa a sua colocação. Samila e Quino, eu gostaria de trazer aqui a memória também, memória viva de duas pessoas que estão próximas da gente. Uma é o padre Reginaldo Veloso, né, pela figura que foi e que é, mas na região metropolitana do Recife, junto ao movimento dos trabalhadores cristãos e junto a outros movimentos no Recife e aqui na nossa região, é João do IRPA, com a sua calma, com o seu jeito, mas muito inquieto, e que faz a gente movimentar, né? Que movimenta a gente. O exemplo é essa escola. Graças a Deus, a gente tem uma feliz ideia de
não sei se a gente pode chamar de coincidência, mas no momento que a gente se encontrou na primeira vez, não esquecer também de Erlon, mas a gente, na hora que encontrou, a gente já disse, não, a gente tem que ter uma ideia para juntar tudo isso. Que coisa linda. Meu celular está já descarregando, mas eu gostaria de agradecer. Agradecer a Deus e agradecer a todos vocês, ao pastor e a todos que falaram, porque eu pensei que essa inquietação era só minha desde que comecei a aprender, a ouvir a leituras bíblicas, e aí essa inquietação do apelo de Deus, os desafios que tem para gente, e às vezes a gente coloca, mas não tem essa clareza como a gente está tendo agora. Eu gostaria de agradecer muito e quero encerrar dizendo assim: é como a chuva que lava, é como um fogo que arrasa. Tua palavra sim, não passa por mim sem deixar ensinar. É esse sinal que está ficando em mim, e eu quero agradecer a Deus e a vocês todos. Agradecer a quem me convidou. Feliz também por esse momento, né? Junto com o pastor Quino, que mais uma vez nos traz essa sua mensagem de fé, de esperança, e que nos ajuda a lubrificar os neurônios para a gente adentrar nessa casa tão bonita que é a Bíblia. Afinal de contas, como ele disse e trouxe para a gente, o tema da Bíblia é a vida. E a vida, diga lá, meu irmão, o que é, e é bonita. E a cabeça rola. Mesmo em tempo de quarentena, a vida continua sendo agitada. Um beijo no coração de vocês. Eu termino, né, esse encontro com 3 sentimentos. O sentimento de gratidão a todos vocês por compartilhar das inquietações, das esperanças, dos sofrimentos. Com um sentimento de gratidão muito grande ao pastor Quino, por nos abrir a mente, por repassar, né, em nós, dentro de nós, esse filme, esse desejo de entrega, esse desejo de seguimento a um projeto de vida, e também um sentimento de gratidão, aliás, de esperança, né, apesar da inquietação. Eu creio que brota em nós esse sentimento grande de esperança. Hoje eu estava refletindo logo no início da palavra do pastor Quino, ele falava do sentido mais profundo, poético da nossa escola, né, que é vidas que desabrocham no semiárido. E justamente a chave da leitura, né, da vida. E lembrando assim que foi no período do exílio, um período de muito sofrimento, eu vejo que em nível político, em nível social, em nível religioso, principalmente aqui na Diocese de Petrolina, mas em muitas outras dioceses, nós estamos vivendo esse período de exílio, né? Não temos consolação em relação à nossa igreja e talvez às nossas igrejas. Mas foi nesse período do exílio na Bíblia que surgiram assim, várias situações também de esperanças, né? Vários movimentos, tanto que vários salmos que a gente reza hoje foi fruto desse período, né? E assim, talvez se a gente não tivesse nesse período de exílio, não teria surgido essa escola com pessoas assim tão boas, tão esperançosas, e que traz realmente uma vida nova no meio de toda essa situação que a gente está vivendo. Então, eu agradeço muito a todos. Eu fiquei me perguntando a mim mesmo essa inquietação do pessoal. Essa inquietação do pessoal aqui em Petrolina, no CEBI, principalmente o pessoal que participa do estudo, não é? Do CEBI aqui no sertão. Todos eles, eu acredito que tem essa inquietação a respeito do papel de Jesus. Se a gente for questionar
a respeito de Jesus, diz que ele foi um dos teóricos que já existiu na Terra. E depois diz, a palavra de Deus é o próprio Deus. E isso daí nos chama a participar da vida em comum, ou seja, a participação da vida na comunidade. Agora, eu acredito também que no futuro, ou já próximo, nesse estudo, nesse debate, está nos chamando a atenção para a gente nos dar mão e nos ser mais determinado nas coisas. Determinado nas coisas, porque muitas e muitas vezes a gente começa, não é, com essa inquietação de ver o outro como irmão e no decorrer da caminhada, eu não sei por que isso, que a gente ainda não entendeu a de Jesus na vida da comunidade. Isso é que a gente está precisando de um estudo mais profundo, da participação mais profunda nossa, para chegar naquela pessoa que tem sede de conhecer a Jesus. E como é que a gente vai conhecer esse Jesus? Participando, saindo do incomodismo nosso e até essas pessoas que têm necessidade de conhecer esse Jesus. E eu gostei muito da palestra, cheguei já no fim, né? É um pastor, né, aí de Recife. Muito bem, as colocações... Alegria lhe conhecer. É uma alegria lhe conhecer. Igualmente. Primeiramente, agradecida a Deus, mas depois também ao Wilson aí que deu essa chance da gente estar retornando. Ele quem abriu essa porta. E aí está sendo um momento bem diferente, assim. Fazia tempo que a gente não participava. E aí parece que a pandemia trouxe essa graça, né? Novamente. Porque, de fato, é algo triste, é um momento crucial, mas foi uma coisa boa que surgiu. Acho que há mais de 25 anos que eu não vejo Godoy. Olha Godoy aí, olha. Há quanto tempo? O Wilson, Godoy, eu acho que faz mais ou menos uns 25 anos que a gente realmente não se encontra. E essa foi a oportunidade que a gente teve. Então, a palavra, eu acho que como muitos já usaram, é gratidão. Gratidão a Deus. Gratidão àqueles que estão promovendo esse momento. E aproveitar realmente para a gente ver o que pode ser feito a partir desse momento crucial que todo mundo, todo o país está enfrentando. Onde a gente pode chegar levando essa palavra, né? De que forma a gente pode intervir na situação através da palavra de Deus. Também cheguei um pouco atrasada, como o Godoy aí também, mas gostei da palestra. A palavra é sempre nova e ela é sempre rica. E ela nos traz sempre algo novo que a gente pode usar no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. E principalmente, como o Godoy falou agora no final, aquelas pessoas que mais precisam, a gente tem que achar uma forma de chegar até elas. E eu acho que o evangelho do domingo passado nos orientava para isso, né? Nós devemos ser aquela semente que se torna fértil, que faz a diferença. A palavra não pode chegar na nossa vida e passar despercebida. A gente tem que deixá-la frutificar. E aí a gente só vai conseguir tocar as outras pessoas se ela for realmente germinada na nossa própria vida primeiro, para poder a gente chegar no outro, naquele que está mais necessitado. Então, um abraço para todos. Dizer que está sendo um prazer enorme reencontrar esse mundo. E agradecer. Agradecer a Deus e agradecer a todos vocês que estão nos proporcionando esse mundo. Abraços. Eu só queria dizer que a nossa inquietação é porque nós sabemos que pode ser melhor. Que a gente se unir
unir forças, as coisas podem ser melhor, da nossa inquietação. Temos essa esperança. Eu acho um momento muito importante da palestra, do curso hoje com o pastor Quino, é o momento que ele diz que a Bíblia não tem como tema a religião, né? Tem como tema a Bíblia, ou a vida. E que isso tem muita relação com o que a escola bíblica, né? Vidas era uma coisa, lembro de João sempre enfatizando a necessidade de que a gente focasse a vida de alguma forma. Essa palavra fundante aí está o tempo inteiro movendo a gente na iniciativa, né? E diante disso eu queria só aproveitar para convidar, primeiro para lembrar todo mundo do que aconteceu de ontem para hoje na Câmara Municipal de Vereadores aqui do município, né? Que você tem alguns vereadores que supostamente representam a bancada evangélica, né? Alguns se auto-intitulam pastor fulano de tal, né? E fazem isso para ganhar os votos e nas eleições, e tem aquela coisa das igrejas empresa, né? Que a gente conhece, e chegam aos postos lá na Câmara de Vereadores e acabam fazendo uma guerra santa, né? Moralista, fundamentalista. E nós tivemos um desses pastores, que hoje curiosamente é responsável pelo Conselho de Direitos Humanos da Câmara, que fez uma solicitação de retirada de pauta para hoje, seria uma ordinária hoje, uma reunião ordinária, onde se discutiria a fundação, a criação de uma comissão municipal, de um Conselho Municipal de Direitos Humanos e de uma lei municipal. São dois projetos do vereador Gilmar Santos, né, do Partido dos Trabalhadores, um egresso da pastoral da juventude, né, aqui, enfim, alguém ligado à igreja, militante desde a sua juventude. Do CEBI também, viu? E do CEBI, formado nesse mesmo campo aqui de militância, que hoje tem cumprido feito uma gestão muito interessante na cidade, muito profética, e que leva, né, o que a gente acredita, a vida, né, a promoção da vida adiante na Câmara. E eu me sinto, acho que um representante do Evangelho, né, na Câmara, nesse sentido, e não da religião, mas da vida, do Evangelho que busca promover vida. E eram dois projetos dele, também que era a lei sobre a tolerância religiosa, sobre a liberdade de culto, liberdade religiosa na cidade. E de modo bastante artimanioso foram retirados os dois projetos. Nossa missão anglicana, São Francisco, já vai fazer uma nota, já passamos, desde que à tarde até agora, montamos uma nota, e eu estou estimulando aqui a que cada uma de nossas organizações, CEBI faça uma nota, Movimento Fé e Vida faça outra nota de repúdio a isso, que a gente estamos tentando puxar uma conversa pública com Cristina Costa, Gilmar e quem mais de vereadores queira fazer, assim mesmo, um webinário, né, já que a gente não pode fazer aglomerações, para segunda ou terça, e que também o grito dos excluídos, todas as organizações, de repente a escola bíblica, enfim. Quanto mais notas surgirem, pequenas, mas indo no assunto, eu acho que é muito importante nesse momento, né, porque é o momento da gente dar um testemunho público das nossas opções, daquilo que a gente não aceita enquanto povo de Deus que está vivo e tem que agir, não pode ficar esperando, e muito menos aceitar que a Bíblia ou a religião cristã ou qualquer outro símbolo religioso seja utilizado justamente para matar, né? Roubar e destruir, que é o que está sendo feito. Então, aproveito o momento em que o pastor Quino
nos traz essa formação tão importante, né? Eu fico já pensando que é uma pena que quinta daqui acaba, né? Mas enfim, acaba o momento e a gente vai certamente ter aí um parceiro, se Deus quiser, de outras, né, outras atividades, e se Deus quiser, daqui a pouco, pessoalmente, né, porque ouvi-lo cantar, tocar também, que é outra coisa que o Caba tem, né? Para alegria. Eu sabia, é muito agradável, hoje foi muito bonito. Eu gostaria de ligeiramente retomar o que nosso irmão Godoy falou, irmão Socorro, irmão Tiago, irmão Erlon. Godoy nos deixou uma palavra de vida, de coragem, ao dizer que ir até Jesus significa ir até as gentes mais sofridas, marginalizadas. E nós estamos indo e vamos mais ainda, porque, como diz Socorro, levar a palavra é sempre uma experiência de renovação interior e uma experiência com o novo que brota da palavra e renova a vida. Por isso nós sentimos gratidão. Gratidão por podermos participar dessa missão que, segundo Erlon, consiste em tocar a vida com ternura, ternura que se traduz na luta pessoal, comunitária e política para assegurar os direitos humanos. Pois sempre que um corpo é mutilado, ali está sendo mutilado o corpo do próprio Jesus de Nazaré. Assim, pois, nós afirmamos o nosso compromisso com Jesus, nosso irmão e nosso amigo, de caminharmos de mão dadas com Ele, conosco, firmes nessa estrada. Lembrando que comungar é tornar-se um perigo, como cantamos. Seguir a Jesus é tornar-se um perigo para os projetos de morte, um perigo para os projetos de poder. E assim nós vamos construindo um mundo mais bonito, vamos pintando este mundo, colorindo este mundo, como disse nossa irmã Rosileide. E assim, pois, nesta fé, neste espírito, nós nos despedimos daqui, deste meio virtual, mas nos mantemos unidos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.